Estou aqui com ela, Márcia Martins. Seja bem-vinda, Que linda! lindo! Tantas saudades eu estava, caramba! E não tem Muitas momento mesmo. E não tem momento melhor, né, pra gente se encontrar do que esse onde a gente vai falar de uma técnica que é muito importante para o mundo inteiro, né? Essas tendências dos fios, enfim, mas falar da profissão e ter essa conexão de amizade é algo que não dá para medir, né? Porque você você liga seu trabalho com a sua missão. Sim, com certeza. E fazer Muito isso com quem obrigada. a gente ama é algo assim muito sensacional mesmo. Eu fico muito feliz por estar aqui com você hoje e por dividir esse conhecimento com todo o nosso público, com todas as pessoas que estão aí nos assistindo, que tanto esperaram, que já postaram lá que estão bastante ansiosos para conhecer um pouco mais dessa tendência mundial que é a técnica Arabesque Fios. E acho que a primeira pergunta e que realmente é dúvida aí de muitas pessoas é o porquê Arabesque Fios? Por que esse nome? Por que essa nova tendência? Como você chegou nesse conceito, Márcia? Conta pra gente. É muito interessante, né? Ligar o nome com aquilo que te levou aos insights, né, da técnica. E eu acredito que todo profissional que é autoral, que gosta de se inspirar, né, nas tendências, mas criar a sua própria técnica para que ele possa elevar a autoridade dessa técnica, né? Porque quando a gente só copia, a gente acaba degradando, a gente não consegue copiar. A gente, na verdade, a mão do ser humano, ela não consegue nem fazer dois desenhos idênticos, né? Quanto mais do colega, do parceiro. Com certeza. Né? Então as tendências elas vêm não para mudar as coisas, mas para abrir os horizontes, né? Abrir a cabeça de todo mundo e cada um entende de uma forma, né? E você perguntou do porquê arabesque, né? Primeiramente, porque essa tendência, esses movimentos dos fios agora, dessa nova pegada, eles são fios mais arabescos, né? Mais trabalhados em curvas acentuadas e tudo mais. Mas não foi isso que me chamou para a arabesque. Acontece que eu gosto muito de arte e a minha formação, primeiramente, né, ligada à arte, foi o balé. Então eu dancei balé por muitos anos. E acho que ainda danço. Ainda dança, Ainda com faço uma certeza. aula Na agora. palestra a gente faz um passo ou outro. Faz. Nunca No vi dia a dia, na postura. postura. Todo mundo te reconhece como... Acho que você é bailarina, o pessoal fala. Fica um sabor daquilo, fica um elan, né, daquilo que você praticou muito tempo, principalmente a postura. E eu só tenho a agradecer ao balé, porque ele me deu essa disciplina, essa dedicação que a gente precisa na micropigmentação. Eu herdei da época, né, árdua, que as aulas são muito exigentes, os professores são, né, muito sérios. Os passos, tudo é muito... Da mesma forma que você vê ali no palco a pessoa se apresentando de uma forma leve, na verdade aquilo é pura rigidez, eu não sei. Nossa, muitas horas de treino. É muito da micro, né? Porque as pessoas olham você fazendo uns fios ou esfuma. E acha super simples. Ah, isso aí é facinho. Não é? Todo mundo acha que é fácil, até pegar no dermógrafo. Sim. E a história veio, né, dessa minha disciplina. No dia que eu estava pensando formulando, na verdade, a apostila, eu já tinha os desenhos, eu já estava desenvolvendo os arranjos e também a explicação, né? Porque tudo, o profissional, ele tem que entender o porquê da técnica, porque senão aí vira cópia. Né? Quando você entende, é que nem um livro, quando você entende, você decifra. Sim. Não adianta você ler sem entender, você vai achar que aquilo não valeu nada. Sim, tem que interpretar. Tá, interpretar. Arte, técnica e interpretação, as coisas caminham juntas. Sim. E naquele dia eu estava com tudo pronto, mas eu não tinha o nome da técnica ainda, que eu ia colocar na apostila e no curso. E aí eu fiquei cansada, estava mais tarde, então eu abri o YouTube, né? Daqui a pouco nós vamos para o YouTube. Já estamos no YouTube também, um beijo pro pessoal que está aí nos assistindo. Que é vídeos, né? Essa coisa que te relaxa. E eu fui buscar
sessões de balé, sessões de práticas, eu sempre gosto de transbordar naquilo. Me transportar também um pouquinho para o passado, que aquilo te alimenta com coisas boas. Sim. E, enfim, eu caí num vídeo de sessões de arabesque. Arabesque é um passo no balé, gente, que parece os fios ramificados dessa nova tendência, mais arabescos. Depois que a gente estiver em pé, nós vamos fazer, ele já sabe o passo. Então é um passo que ele vem com os braços assim e a perna continua, então você tem parece as ramificações Dos fios. dos fios. E ainda depois o Vitor me alertou que arabesque, fios, ele não tem só uma posição de braços, assim como os fios, eles também podem mudar as ramificações. Então era o nome perfeito para a técnica perfeita. Perfeita. Eu falei, olha, eu vou chamar de arabesque fios, porque fils, né, com L, é Sim. fios em francês, porque arabesque é do francês. O nome, e o balé também, os nomes dos passos são todos em francês, e aí ficou. Arabesque fios, e fica mais fácil de você traduzir e executar os fios quando você entende a leveza Sim. do movimento do passo. Sim. E tem dado muito certo nos cursos, nas palestras, as pessoas entendem o que é um arabesco. Sim, de uma forma leve, de uma forma... eu percebo até aquela palestra que a gente deu lá em Belo Horizonte, na Feira Estética e Micro. E lá, assim, muitas pessoas mandaram mensagens pra gente depois, né? Falando justamente isso, que ficou de uma forma leve o entendimento, porque fio, de certa forma, é tão complexo, mas quando você traz isso pra sua realidade, eu acho que você interpreta melhor e você consegue automaticamente desenvolver melhor a técnica. Então, acho que justamente isso, essa interpretação, pelo fato de você casar isso com algo que também te alimenta, com algo que também você gosta, que é o balé, eu acredito que está tudo envolvido assim de uma forma muito boa. De uma forma até que a gente não enxerga, mas a gente sente. Exatamente, né? sim. Então você tem que incluir no teu coração. Quando a gente fala de autoral, né, Vitor, a gente já falou isso muitas vezes com as meninas, com os meninos da micro, a gente não quer dizer que é algo exclusivo, que ninguém faz, né? Eu falo de autoralidade, daquilo que você dá o seu sabor, que você dá a sua pegada, que aquilo é só seu, mas que tem muito de tudo também. É importante Sim, isso, sim. que você ressignifique, né, as técnicas e que não jogue nada fora daquilo que você já fez. Não é que, agora tem uma nova técnica, a gente... Vai esquecer tudo que já aprendeu até aqui. Não é possível, né? Não é Porque possível. senão você se desconstrói. Se você não tem ali uma boa base, se você não tem anos de estudo, se você não tem esses degraus, dificilmente você vai conseguir chegar ali a um nível onde você possa desenvolver a sua própria técnica. Inclusive, muitas alunas me perguntam, a gente tem aqui no curso de instrutores, muitas alunas, né? Ai, Vitor, mas o que falta, assim, para mim conseguir me destacar? E esse é um tema, né, do nosso curso de instrutores. É você ser autoral, você criar algo que já possa existir, mas você ter o seu toque final. Toque final. Acredito que é isso que é um dos segredos aí para você ser autoral. E você vê as pessoas bem-sucedidas em técnicas, ela tem esse toque muito presente. Quando você olha, você fala, essa técnica é de tal profissional, esse aqui é tal artista. Já fica como se fosse um DNA. Sim. E é legal porque outros vão se inspirar em você e também criar algo mais particular. E eu acho que você falou isso do DNA, eu acho que muitas pessoas, infelizmente, ainda confundem o DNA com rótulos. Né? Porque DNA é algo que você cria para sua imagem. E o rótulo é quando muitas vezes outra pessoa te faz fazer aquilo de forma, como eu posso dizer, meio que obrigatória e que fica isso até evidente assim, né? Muitas vezes nas redes sociais. O que você fala um pouquinho disso, Má? Como que a gente faz para ser autoral, mas sem talvez se vincular ou se vender por uma imagem, por um rótulo, por uma marca? Como que funciona isso na nossa profissão? É complicado isso, né, Vitor? Porque eu acredito assim, quem precisa de validação é cartão de estacionamento. O profissional não precisa de validação, de selo, falar, tá bom, você está pronto agora para fazer a minha técnica. Para entrar no meu estacionamento, sabe? Você não precisa ser validado por ninguém.
Você tem que ser o seu próprio, ter a sua própria estrela, né? A sua própria chamada. É, lógico que ter uma empresa por trás, um patrocínio, um apoio, que nem a Maga Estética faz os arautos, que são os Sim. artistas autorais. Então, é uma marca por trás, mas que tem que vir na frente é a autoralidade, como eu falei. Fala, olha, esse profissional tem essa pegada com tudo. E para que os seus trabalhos tenham melhores resultados ainda, ele usa, por exemplo, Mag Gold, Mag Color, entende? Mas Sim. não sair com selo, engessar o profissional. É uma judiação, né? Sim. E eu vejo que você justamente oferece muito essa informação para os profissionais. E você até, talvez como diretora da Maga Estética, né, que sempre tem, não que são duas Márcias, mas sempre tem esses dois lados, né, a Márcia diretora e a Márcia profissional. Então, saber dividir isso, eu acho que é algo muito importante, né, para o profissional. Mesmo que ele trabalhe em uma empresa, é muito importante que ele tenha justamente essa visão de eu sou o profissional e a empresa me apoia para que eu possa mostrar ao mundo, né, as técnicas, a minha própria técnica ali autoral, enfim. Isso é muito importante. É bom, é claro, a gente sempre precisa das marcas, das empresas, mas você, profissional, precisa vir em primeiro lugar. Isso é amor próprio, autovalorização, né, valorizar-se a si mesmo, e isso não ensina só na micropigmentação, mas no mundo todo, né, em tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa se valorizar. Exatamente também que o Vitor comentou, muito bem colocado, de a gente dividir, né? Uma hora você ser o profissional que é o empresário, que vai cuidar do seu próprio negócio, da sua clínica, do seu estúdio, enfim, até da sua própria cabine. A partir do momento que você tem ali uma estrutura, que você está atendendo clientes, já é uma empresa, né? Você e a cliente já são uma empresa ali. E às vezes não dá nem para dividir, mas a gente tem como priorizar. A gente tem como falar assim, agora a prioridade é o profissional, é a arte, o momento do treino, o momento dos cursos, né? Voltando agora o presencial, graças a Deus. Sim, muito bom. Né? Ai, já estava morrendo de saudade das minhas turmas. E não tem como, a gente tem que ter essa vivência com toda a adequação, com todos os limites, mas... podendo vivenciar isso aí, alimenta muito a vida do profissional como empresário e também como artista. Sim. E é interessante também que às vezes as pessoas se perdem um pouco, né? E acaba misturando. Isso atrapalha tanto a vida dela para decidir negócios e organização, como... Então... É de priorizar mesmo. E quem vai decidir isso é a própria pessoa. Ela vai ter que inventar horas aí do dia. Às vezes a pessoa até prende o cabelo para resolver um negócio, aí na hora que vai fazer outra coisa, solta o cabelo. Né? Tem que ter ali duas personalidades. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com óculos quando eu tô querendo passar mais seriedade e sem óculos quando eu estou num momento mais descontraído com a cliente para fazer uma foto, um stories. E você tem que ter esses dois lados, né? Porque, nossa, o Vitor falou tudo. A linguagem corporal, ela é 90%, 90% da comunicação é a linguagem corporal. Então, desde o que você veste, até seu olhar, o óculos, o momento, a cor. Sim. Tudo isso conversa com a cliente, né? E é isso, a técnica em si também, acho que o Vitor pode, depois ele vai querer saber sobre método, sim, né, Vitor? Porque quando as pessoas buscam ou copiar outro profissional, ou fazer igual, ou ter esse estilo, né, é muito válido. Só que para passar uma técnica, você tem que ter uma metodologia. Um método. Não adianta eu querer passar uma coisa que eu sei, por exemplo, o balé, vou fazer uma comparação, né, já que a gente está falando de balé, de nós. Sim, sim. O balé, se eu falar para você, ó, você vai dar 3 passos para cá, 3 passos para lá, pas de bourrée, fecha com a perna na frente. Você pode fazer dar um nó nessas pernas. Sim. Mas se eu disser que o ângulo da perna tem que estar voltado, o plié tem 1 grau, você vai contar até o tempo da música,
Para dar os quantos passos. passos, o braço vai para cá, para lá. Então você criou uma metodologia para ensinar o passo. Assim, tudo que é dança, tudo que é artes, você tem um método. E tudo que é micropigmentação também precisa de um método. Necessita. A gente tem a metodologia Magma implementada já há mais de 30 anos. Só que não é a mesma sempre, né, Vitor? Quando a gente fala isso, muitas pessoas, então o que vocês ensinavam há 30 anos atrás é a mesma coisa que hoje? É claro que não. Nada do que, né, assim, é claro que a gente não joga fora tudo que existia há muito tempo atrás. Eu já estou nessa profissão, estava para te falar isso, 8 anos esse ano está completando, esse mês, inclusive, completo 8 anos aqui de Magistética, de Vitor professor também, e eu percebo que, assim, por mais que eu não use a técnica compacta que eu aprendi lá atrás, eu tenho à mão um movimento que faz com que aquela shadow, aquele fio fixe mais, e muito disso é da minha boa base. Então, acredito que por mais que a gente não use a técnica que a gente aprendeu há 8 anos atrás, a gente tem um embasamento, né? A gente tem uma base ali fortificada para que a gente consiga evoluir. Então, acredito que esse é um dos segredos aí de uma boa metodologia. Por mais que as técnicas evoluam, você continua com uma base ali onde você consiga sempre estar também em evolução. Né, que é o que eu percebo muitas vezes, que as pessoas sentem dificuldade na especialização, em cursos de especialização, por não ter uma boa base, né? Eu acredito que essa boa base é o que dá ali ao profissional ter realmente uma consciência e conseguir alavancar ali a sua carreira quando for participando dos cursos de especialização. E aí uma dúvida até falando disso, Márcia, é a pessoa que não tem experiência em arabesque fios, como faz em fios, por exemplo, fios tradicionais, ela precisa de um curso profissionalizante ou ela já pode ir diretamente para essa técnica do arabesque fios? É uma dúvida muito recorrente. Há de se pensar, né? Mesmo porque, como você falou, se a gente utiliza um método, aquele método para arabesque fios, ele vai ser segmentado, né? Ele tem um segmento para exercícios de caimento. Então, tem toda ações, práticas para acertar no caimento. Exercícios para ramificações. Os exercícios separados, né, eles são decompostos, né? Eles são mais importantes do que você ir direto na técnica pronta. Né? Porque daí cada um vai poder colocar um pouco de si. Fala, eu sei que eu tenho que criar arranjos em 3D, eu sei que eu tenho que criar um pouco de profundidade, pontilismo nessa inclinação, enfim. Com essas, como se a gente fala assim, são dinâmicas de classe de aula. Porque não adianta só o professor falar, faz para cá, faz para lá. Ele tem que colocar uma dinâmica que o aluno ele vai ali conseguir se interpretar virar de forma eficaz, né? Se você dificultar muito, o aluno fica assustado. Mas se você fragmentar, segmentar cada ação, cada prática, cada atividade que tem envolvido... Quando ele menos esperar, ele já desenvolveu o arabesque já fios. desenvolveu. Muito melhor do que, às vezes, você jogar direto. Faz 3 fios para a direita, assim como você disse ali nos passos de balé, e trazendo isso para micropigmentação. Então, é muito mais fácil você fragmentar, fazer os passos da forma como você me ensinou, inclusive. E aí depois, sim, quando você menos espera, você já está criando um par de sobrancelhas ali com a técnica arabesque fios. É muito interessante que o Vitor falou, que eu ensinei, né? Claro, eu ensinei, mas teve que ter a parte dele, né? Eu falo que ele é o menino dos meus olhos porque ele traduz muito as técnicas assim, rápido. E o que faz, né, com que ele consiga pegar rapidinho aquilo que a gente traz e implementa, é que ele dá uma esvaziada, não tudo, né? Não jogue fora, cuidado para não jogar fora a água do banho e o bebê junto. Pelo amor. Você tem que dar uma esvaziada para pegar o novo, mas manter as bases fundamentadas. Então, quando você se esvazia, você recebe a intenção do outro e você transforma. Né? E eu gosto muito dessa palavra transformação, porque é diferente de evoluir. Falar assim, eu vou evoluir, um dia eu chego lá. Que dia que chega lá, se a técnica é do outro, né? Sim. Como vou pegar algo e não dá, que não é meu? Então tem gente que evolui mesmo, porque a evolução, ela às vezes corre atrás do mesmo lugar.
porque quer algo que não é de si. Mas se ele pega toda a intenção, as dinâmicas de classe, ele participa ativamente, né, dando aquela esvaziada para o momento que ele vai obter uma transformação. Isso vem, vamos supor, como se fala, a vontade, assim, vem sem forçar. Espontâneo. Espontâneo, essa é a palavra. Espontâneo, vem livremente, a pessoa já descobre, olha, eu estou fazendo, e quando você vê o desenho, você vê que não é exatamente igual, mas é bonito. E tem um toque da pessoa, e é isso que a gente foca muito nos cursos, né? Muitas vezes o aluno ou a aluna, ela chega e fala, eu quero fazer igual você, professor. Eu já repreendo essa palavra no mesmo momento, falo, não fala mais isso, você não precisa fazer igual a mim, você pode até muitas vezes fazer melhor, que é o que a gente se depara muitas vezes com alguns alunos, né, que a gente fica todo orgulhoso, fala, olha, ensinei, mas ele deu ali a técnica autoral dele e talvez o trabalho, não que esteja melhor, mas tem um diferencial, que é o toque final dele, que é justamente isso que a gente preza na profissão. A autoralidade, é isso? Autoralidade. Porque é uma pegada muito individual, né? Essa coisa do autoral. Quando você fala em autoral exclusivo, não existe. Quando a gente teve uma ideia aqui, outras pessoas já tiveram no mundo todo, pelo menos mais 40 pessoas tiveram a mesma ideia. Então a gente fala, fulano copiou, fulano copiou de mim. Nem sempre. Teve a mesma ideia, eu acredito. Sim, com né? certeza. Porque às vezes as pessoas nem se conhecem, nem se conectaram. São ideias que ressoam, porque a gente sabe que ideia é energia, né? Pensamentos são energia. Sim. E você vai transbordar isso no universo, as pessoas vão captar umas das outras. Sim. Então é tudo um conjunto, na verdade, né? Não tem uma coisa exclusiva. Sim. Tudo, e a gente ouve isso, né? Tudo se cria, nada se copia. Sim. Né? É uma coisa que... É verdade, é verdade. E não é, assim, eu acredito que a técnica arabesque, ela também traz essa nova tendência que é o que a micropigmentação hoje mais busca, que são por efeitos mais naturais. Até eu que aprendi há 8 anos atrás, eu prometia que a minha micro durava uns 4 anos, 3 anos, depois que a cliente tinha necessidade de refazer. E hoje, até os profissionais que entram na área, eles até se assustam quando a gente fala que uma micropigmentação pode variar entre 6 a 12 meses somente. E aí muitos ficam nessa dúvida em questão de durabilidade e naturalidade. As pessoas querem as duas coisas, principalmente os clientes, né? Eles querem uma técnica que dure 2, 3 anos, mas também querem aquele fio bem fininho. E como mostrar que isso não é mais possível, Márcia? Como que foi assim essa transição, essa transformação? Porque mudou, né? Quando a gente fazia mais antigamente, inclusive até você mais do que eu, era diferente, né? A gente via as clientes com mais tempo, assim, de intervalo. E hoje não. Hoje, 6, 8 meses, a cliente já retorna pra gente. Isso é qualidade de produtos? Como que funciona? Porque tem muita gente que fala isso, né? É pigmento? É agulha? É mão? Como que funciona? Muitas dúvidas. Muitas Foi dúvidas. bom você tocar nesse assunto, porque tem muitas questões que envolvem, né? Essa questão da durabilidade da fixação. A primeira questão que a gente sabe onde ocorre a perda de 50% da cor é pela lesão, né, que ocorre ali, e todo o sistema de defesa do organismo vai se tocar na lesão. Ele vai se incomodar com a lesão, né? O pigmento tudo bem. Mas a gente tem não só todo esse esquema de defesa, a gente tem um exército de defesa, né, que são as células killers. Né? Killer cells. Isso aí está muito falado agora, as pessoas estão entendendo que esse exército de defesa, ele se conecta com agentes externos, corpos estranhos. Sim. Então ele viu lá pigmento, pela primeira vez, ele vai já acionar o exército de defesa. A pele é inteligente, né? Sim, sim. Se na segunda vez, após 8 meses, né, a cliente refizer o processo, ela passar de novo pelo processo da micropigmentação, as células killers vão vir mais rápido, porque elas já conhecem o pigmento. De novo. De novo. Sabe aquele come-come do joguinho? Sim. Tac, tac, tac. Então a gente vê que cada vez dura menos botox, micropigmentação e tudo que você vai colocando. O teu organismo ele já conhece.
Então, por esse lado, a gente sabe que as técnicas, depois que você faz uma vez, ela tem uma durabilidade menor, tá? Mas depois envolvem outros parâmetros, que é grau de profundidade, tipo de pigmento, né? E tudo isso a gente comenta no curso Arabesque, né? Tem aula própria ali sobre colorimetria e pigmentologia. E muitas vezes as pessoas pensam que, só como eu desenho esse fio perfeito? Deixa eu assistir um vídeo no YouTube ali da Márcia que eu já vou pegar como que faz essa técnica. E não é só isso, gente. Envolve muito mais coisas. Entendimento, né? Fala um pouquinho dessa coisa do pigmento, talvez, pra gente. Como que é? Então, a primeira coisa é a questão da defesa, né? Tá. Independente do pigmento. A segunda que a gente observa é o grau de profundidade. Mãozinha pesada, o pigmento vai para o interior da pele aonde não deveria e se dispersa. Então, vai alargar o fio, vai ter expansão de fio. Às vezes, eles até se juntam, né? Fica tudo uma coisa só. Que a gente vai falar disso também. Sim. Né? E a questão também do pigmento. Se você usa um pigmento com bases orgânicas, carbon black, laranja, azul... fatalmente isso aí vai refletir no fio, né? E a gente conhece também essas formulações mais complexas, elas têm mais facilidade de dispersão na pele. Sim. Então vai perder também. E é incrível como que essa coisa dos pigmentos da tatuagem, eles entraram, né, no mundo da micropigmentação. Quis pegar uma fatia do mundo da micropigmentação, né? Porque lá atrás... Olha como são, a vida ela é de ciclos, né? Lá atrás, há 37 anos, quando a dona Magda trouxe a técnica, só tinha tinta de tatuagem. Com azuis, carbon black, cinzudas, roxas. Então a micropigmentação era mal vista muito por isso, pelas cores. Sim. Ter a sobrancelha desenhada é bacana, mas minha a avó cor... mesmo fala, eu não, nunca fiz isso, que Deus me livre. Da minha amiga ficava azul, da outra ficou verde, era assim mesmo que acontecia. Porque era tinta de tatu mesmo, até máquina, vai. Né? E a dona Mag, ela desenvolveu os primeiros castanhos, né? Castanho sempre claro. Incomodada com aquelas cores ruins. Incomodou. Ela falou, quando ela aprendeu, você tinha que explicar pro cliente que a pessoa ia ficar 3 meses com uma sobrancelha que ela não gostasse. Então, você fazia nos 3 primeiros meses, a pessoa odiava, de tão escura que ficava. E ela falava, não é isso, não é isso. Ela não queria isso, que ela envolve falou beleza, mesmo. né? Eu já te contei muitas vezes a história. Sim. Ela falou, a gente vai fazer, eu vou trazer a técnica aqui pro Brasil, mas não com tinta de tatuagem. Então, ela trouxe já aquele conceito da Europa de formulações simples para castanhos equilibrados, opacos e de bases inorgânicas. Mas eu falo que não se trata só de orgânicos e inorgânicos. Não adianta só eu misturei orgânico com inorgânico. Tem todo um conceito do equilíbrio da cor e entender como ele se comporta na pele. Porque as indústrias de tatuagem que adentraram o mundo da micropigmentação com aquelas tintas complexas que levam azuis, roxos, amarelos, laranjas orgânicos, talvez elas não se atentaram que o pigmento tem estabilidades diferentes no interior da pele. Estabilidade química, né? Que não tem como mudar. Se você usou um azul, ele vai degradar para o azul. Se você usou um laranja, ele vai degradar para o laranja. Se ele é um orgânico, ele tem uma vibração maior, ele dispersa maior, ele tem instabilidade ao sol. Já pensou se fazer uma sobrancelha que não pode ir para o sol? Por isso a gente começou a ver, de novo, olha, os ciclos, né? Foram mais de 20 anos, né, o advento das tintas castanhas. Então não se tinham muitas técnicas artísticas, não tinha muito essa coisa de fios e sombras, mas as cores eram idôneas, as cores eram bonitas e os desenhos eram bacanas também, não tinha muita distorção. Sim. Porque olha que interessante, a gente não tinha muito recurso de medidas, a gente tinha que seguir o visagismo do olho, do natural, né, do que combina com a cliente. Então a gente sempre usava aqueles 3 pontos que até hoje, né? Mas buscando essa naturalidade e os esfumes que parecem sombra make mesmo. Sim. De verdade. E hoje, se falando tanto sobre visagismo, sobre naturalidade, eu percebo que hoje as pessoas desconstroem mais o natural, tentando chegar nessa naturalidade extrema,
do que simplesmente, muitas vezes a aluna vem, ai, Vitor, mas eu quero aprender as 10 medidas. Hoje existe as 30 medidas, Márcia. Eu vi um vídeo no YouTube com 30 medidas. Não estou falando mal de quem criou isso, mas muitas vezes 30 medidas, Márcia, será que é isso que vai te deixar com um par de sobrancelhas naturais? Será que muitas vezes, como até você, né, que você fala que você não gosta muito que eu falo isso, mas você me ensinou a não fazer muitas medidas porque a gente acaba se perdendo naquilo. E como trazer, assim, esse realismo, não só se tratando de tintas, não só se tratando de pele, mas o próprio design, né? A gente mostra muito disso no curso porque também, né? É o que você está falando, É é uma insight, técnica, é uma técnica de observação. de observação. Você cria... Quem vê que só observa sobrancelhas mal colocadas, cauda caída, sobrancelha junto, acaba fazendo só isso, né? Sim. Fica engessado nisso. Se você observa fatores do visagismo, leis do visagismo, você começa... O porquê aquela sobrancelha é mais alta. O porquê da localização. Porque a sobrancelha é o único elemento que muda de posição, né? Então, isso é muito importante de observar, né? E voltando, só para complementar que eu estava falando dos ciclos, né? Sim. Depois de 20 anos de ouro, mais ou menos, a gente trabalhando com os castanhos, teve essa invasão dessas tintas. E o que a Mag Estética teve que fazer, a Mag Indústria? Elaborar tintas e cursos para corrigir. Aí surgiram os cover-ups, as avelãs, os verde-olivas, toda a linha de cover-up, para corrigir cores desagradáveis. Sim. Né? Enquanto que o profissional, ele é livre, ele é um adulto, né? O adulto, o que é o adulto? Ele é potente, criativo e sábio. Né? Potente porque faz, criativo porque é como uma criança, ele cria, e sábio porque busca a sabedoria dos antepassados, dos que vieram primeiro. Então, a gente é adulto o suficiente para fazer boas escolhas. Eu não preciso ir atrás da manada que está usando para experimentar porque pega rápido. Nem né? atrás das receitas, 4 gotas de um pigmento, 3 gotas de outro pigmento, assim você vai atingir o sucesso para o fototipo 3. Gente... É muito complexo. E no interior da pele, como fica essa mistura? Exatamente. E a gente sabe que você, partindo de mais de 3 cores, você já pode criar um cinza. Sim. Uma não cor. Sim. Né? E quando você começa a estudar mais a fundo sobre pigmento, você vê que dentro da embalagem já existe uma mistura. Então, para que existe um colorímetro. Já existe uma mistura pronta para aquela formação daquele castanho. Ali você vai adicionar mais laranja para aquecer, adiciona mais amarelo para clarear. Mas eu sei por que isso, Vitor. Por que isso? Porque quando veio essa invasão das tintas de tatuagem na micro, depois agora, as pessoas começaram a ter que misturar coisas para dar um tal castanho. Sim. Nem que se for só de aparência. Porque o castanho não vinha pronto, né, dessas linhas. Ah, põe mais laranja que vira castanho. E aí eles confundiram, atrapalhou muito, porque eles começaram a fazer esse conceito nas tintas de micro, que já são equilibradas. Né? A gente não vê isso em nenhum lugar do mundo, aconteceu só aqui no Brasil. Sim. Essa misturada, né? Essa invasão das tintas de tatu para técnica de micropigmentação. E tem profissionais que acham que o problema é com ele, que as cores não ficam bem porque o problema é com a técnica. A produção tá pedindo aqui pra gente chamar algumas perguntinhas também, que o pessoal já está aí. Muito obrigado por todo o nosso público que está aqui sempre nos acompanhando. Inclusive, se vocês tiverem uma mensagem, pode deixar que a gente mostra aqui pra vocês, tá? E curtam lá também, compartilha com as colegas e marca as colegas, a gente com sempre certeza. pede. Ó, uma mensagem da Daicy Áviles. Boa tarde da Espanha. Ai, que legal! linda. Bom dia, Brasil. Boa Amamos, tarde, Espanha. Né? Amo muito vocês e o profissionalismo de tudo que vocês transmitem. Muito obrigado, Daicy, pela sua colocação. Feliz em saber que a Espanha está nos acompanhando. Eu gosto de elogios também. Muito obrigada, Daicy. Porque naqueles dias que... Nem todo dia é dia, né? Tem dia que você acorda, as coisas não estão bem. Pode ser pessoal, pode ser o que for. Mas você lembra dos elogios dos alunos, dos parceiros, dos colegas, e os elogios eles vão te impulsionar para um dia maravilhoso. Sim, com então, certeza. eu adoro guardar comentários de elogio. Sim, com certeza. Porque eles são combustível. Combustível para a gente continuar.
Sabrina Ciani, louca para fazer outro curso com vocês. Maravilha! Só vir então, a gente aguarda ansiosamente. Inclusive, a gente já precisa montar um curso... Masterclass presencial 2.0, Márcia e Vitor. Com almoço incluso. Olha só. Boa ideia, boa sugestão. Gente, já estamos aqui ao nível aqui de encerrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tanto o meu quanto da Má. A gente tem apenas 1 hora. Não é que a gente quer encerrar, é que o Facebook e o Instagram, ele dá apenas esse tempinho de 1 hora pra gente. Mas se você quer acompanhar o conteúdo completo, porque a gente nem falou, mas você está aguardando porque vocês sabem que a gente sempre gosta de uma prática. Então a gente vai mostrar prática em Flipchart e em tela de treinamento também, pele artificial, para que vocês consigam intuir aí melhor a pressão da mão, quais são os movimentos, o que é um fio arabesque, o que é um fio tradicional. Então a gente vai mostrar todas essas diferenças para vocês, tanto no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/magestética, ou na nossa plataforma digital, que é o magEAD.com.br. Então, se você ainda não está na nossa plataforma digital ou no nosso canal do YouTube, corre já para lá para você assistir todo esse conteúdo. E voltaremos daqui 10 minutinhos, é o tempo aqui para a gente se preparar para mostrar toda essa parte prática para vocês. Se vocês estão no Instagram, no Facebook e não sabem como fazer para ir para o YouTube ou para a Magestética, chama a gente aí no direct da Magestética Oficial que a gente manda o link para vocês, tá bom? Então um beijo, fiquem com a gente e até já! Estamos de volta, já com a parte mais esperada aqui da nossa oficina, que é a parte prática. E eu e a Márcia Martins preparamos aqui um conteúdo maravilhoso para que vocês entendam muito mais a fundo sobre a técnica de Arabesque Fios. Explica para o nosso público quais serão as partes práticas que nós realizaremos aqui, Má. Sim, é importante o entendimento, como a gente estava conversando até agora. Então, primeiro a gente vai focar no entendimento das curvaturas, né? Das rotações dos fios. Uma rotação 2D é diferente de uma rotação 3D. Vocês podem observar aqui comigo, tá dando para ver? Só para explicar. Uma rotação 2D, ela só tem 2 opções. Ou ela vai rotacionar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? São aqueles fios bem engessadinhos, bem certinhos. Eles não têm movimento. Por quê? Uma rotação 3D é diferente, ela rotaciona por todos os ângulos da imagem. Então, é uma ilusão de ótica, né? Porque 3D é palpável, a gente está falando em ilusão de ótica. Quando você faz uma imagem em rotações diferenciadas, você atinge, né, essa ilusão de parecer que é de verdade, que tem volume, profundidade, altura, largura. Então fica muito realista. Sim, né? Que é o desejo maior dos profissionais hoje, né? Desenhar sobrancelhas, pigmentar sobrancelhas com técnicas realistas. Realismo. Então, como fazer esse efeito 2D? Qual é a diferença do efeito 2D e 3D? Então, da forma tradicional que a gente vai desenhar, que a gente desenha, que também fica muito bom, mas depois a gente vai entender as dificuldades da técnica tradicional e os avanços da técnica de arabesque e da nova tendência, tá ok? Então, quando a gente busca, né, fios na curvatura 2D, eu só tenho uma opção, ou eu vou desenhar eles no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, fica tudo mais ou menos a mesma coisa, que é diferente de quando eu desenho as curvaturas 3D, que são rotacionadas em várias curvaturas e inclinações, tá? Então, isso é diferente disso. Lógico que eu tenho que organizar as curvaturas 3D para que elas fiquem no mesmo sentido que as madeixas, que os fios da cliente, né? Eu tenho que observar, por isso é uma técnica, né, Vitor? De observação. Você observando o caimento dos fios naturais da cliente, você vai criar um arranjo maravilhoso e super, né, e bem hiperrealista mesmo. Então, o que acontece quando a gente faz uma técnica sem olhar para essas curvaturas, a gente faz uma técnica em 2D,
bem tradicional, tá? Eu tenho mais ou menos o esqueleto, tá, gente? Eu sei que tem ramificações, que tem várias combinações, mas isso aqui é só para a gente entender que quando eu faço esse tipo de curvatura, eu tenho que lembrar que os fios da cliente, eles vêm... Opa, eu quero usar a vermelha. Eles vêm em outras curvaturas. O fio da cliente não é muito certinho, ele tem essa pegada arabesca, né, que a gente observa, tá? Então, o que que acaba formando aí? Uma confusão, uma competição. Então, a gente fala que isso aqui é hashtag, né? Efeito hashtag. Efeito hashtag, que cruza o fio natural da cliente. E o que isso é o agravante disso aí? O que atrapalha muito é que quando você tem duas imagens, uma do lado da outra, uma imagem real, uma imagem desenhada, você tem a tendência de comparar, que nunca é igual. Sim. Então, a gente que está olhando, as pessoas ou a própria cliente... Você vai ver o fio da cliente cruzar com o fio desenhado. E o que mais fica em evidência é o fio desenhado. Sim. Que é mais forte, mais pintado, tem outra cor e tudo mais. E outro agravante é que essas técnicas mais tradicionais têm bastante fios de retorno, esses fios descendentes, que naturalmente os clientes não têm muito, pelo menos no Brasil, né? Não tem muito essa coisa asiática do descendente. Então, em técnicas de arabesque, você tem poucos fios de retorno. Então, esse é o primeiro princípio para a gente entender o porquê desenhar assim é melhor do que desenhar da forma tradicional. E os profissionais já estão fazendo isso intuitivamente, porque tem uma exigência muito forte das clientes que querem realismo, a cliente quer natural. E quer confundir o que é um pelo pigmentado e o que é o pelo natural dela mesma, né? Para confundir. Sim. Exatamente. Para falar assim, qual é o natural? Não sei. Porque fica tudo muito... É um prolongamento, né? Uma extensão do fio da cliente. Sim. Então, esse entendimento aqui é importante. Depois disso, a gente tem que entender que, até hoje, a gente trabalha... normalmente, a gente acaba usando muitas ramificações, né? Porque a gente tem algumas possibilidades de ramificações. Eu posso ramificar do meio para cima, de cima para baixo, eu posso ramificar somente no meio, enfim. Essas são possibilidades, mas se a gente acaba usando todas essas ramificações, a gente sabe que na cicatrização, pela expansão que ocorre e todas as consequências que tem, né, do processo cicatricial... Vira tudo uma coisa só. Nada de fio, nada de esfuma. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de ramificação, Exato. né, Má? Quantas ramificações você indica para a técnica arabesque, Muito por bem. exemplo? Para a gente conseguir aí um efeito sem esfumar. Então, para a técnica de arabesque, para essa tendência de fios mais espaçados, você pode fazer uma ou duas ramificações no mesmo fio. E não ramificar várias, né, uma para baixo, uma para cima, que acaba aglomerando e formando uma mancha. Então, para arabesque, você vai ter, por exemplo, ramificações para as pontas e ramificações para a parte inferior. É o suficiente. Por quê? Mas vai ficar vazio? A cliente sempre acha que cabe um fio a mais e tudo mais? Então, a gente vai entrar numa outra questão, que é o acabamento de profundidade desses fios. Quando a gente faz a técnica tradicional, a gente acaba esfumando e vestindo todo esse fio a fio para dar um volume, além das ramificações todas, né? E quando a gente veste todo o arranjo de fios, a gente acaba escondendo um pouco os fios. Sim. Né? Acaba escondendo... Um pouco não. Bastante. Esconde bastante. Acaba fechando muitas vezes todo o trabalho que a gente teve para desenvolver aqueles fios tão fininhos, tão delicados. E aí passa a agulha por cima fazendo a técnica de shadow e os fios desaparecem.
E o pior é quando a cliente olha no espelho e fala, mas você não falou que era fio a fio? Cadê meus fios? Cadê meus fios? Você não fez. E a gente tem certeza que fez, tem que abrir o zoom, abrir com cotonete, mostrar. Então isso é um desgaste, né? É um estresse desagradável. Já em Arabesque Fios, a cada ramificação, vamos supor, a cada ramificação que a gente realiza dentro do fio, eu tenho que especificar essa profundidade na bifurcação de cada fio, né? Na abertura da ramificação, eu faço esse esfume de profundidade. Posso colocar um pouco de pontilismo genuíno para dar aquela fluidez no desenho. Isso é importante. Então, com isso, eu não escondo, a gente não vê esconder os fios, porque é acabamento pontual. Sim. E o que é melhor também é que exatamente onde a gente vai fazer esse acabamento, que é na junção, na bifurcação de um fio para outro, então ali sempre dá uma expandida, Sim, porque você está traçando... a região central, né? A Ela região precisa, central. na verdade, de uma região... tem que ser uma região mais escura, porque o natural da sobrancelha é assim, né? O nosso Já centro... tem, né? E a gente busca isso na dorsal, a gente busca isso na ramificação, então isso não vai sujar a composição. Você vai fazer pontual. Então é de um capricho, é de uma delicadeza e de muita observação, porque se fizer muito disso, desse acabamento, você fecha também. Muita observação e muita prática também, Muita né, gente? Não prática pode também. deixar aqui, ó, de usar tanto em papel quanto em tela de treinamento. Tudo isso vai te trazer ainda mais conhecimento e ainda mais experiência, né? Que é o que o profissional micropigmentador precisa. Experiência, vivência, prática, boas técnicas para conseguir atingir aí o sucesso na técnica de Arabesque Fios. Muito bem. Porque se você não treina, você não viveu aquilo. E aí você vai experimentar no rosto da cliente, aquilo é uma experiência nova. É a chance de você errar, a chance de você não fazer aquilo, não é nem errar, às vezes de você não ficar contente é muito grande. Então a gente tem que herdar um pouquinho daquela prática dos tatuadores, né? Desenhar em papel, desenhar muito, fazer muitas telas, tela artificial e realmente ter uma mesa só para treinos. O Vitor tá aqui com vários desenhos que... A gente não ia mostrar, né, que é o nosso conteúdo do curso. Arabesque Fios, mas eu gosto de mostrar, gente, para que vocês às vezes pensem, a Márcia já atingiu um patamar onde ela nem precisa mais de treino, ela nem precisa mais desenvolver. O Vitor nem treina mais. Será, gente? Vou só mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, desenhos de projetos de sobrancelha, que é o ponto de partida na hora de realizar uma boa prática. O ponto de partida é ter um bom desenho, ó. Localização da sobrancelha, tudo isso aqui vai para o conteúdo de apostila do curso Arabesque Fios. A angulação da inclinação ali da sobrancelha, que é um ponto muito importante. Hoje a gente vê muitos profissionais tentando fazer esse design mais plus, exatamente, mais avançado, né? E para isso existe técnica também no curso de Arabesque Fios. Maus e bons posicionamentos, possibilidades de posicionamentos aqui para atingir uma boa técnica. Inclinação da cauda, que isso a gente só ensina no curso, e quando a gente ensina, todo mundo fala: não acredito que era assim, por isso que uma cauda ficava aberta, a outra fechada. Existe inclinação ali que a gente encontra com a orelha, né? Temos aqui justamente o que a Márcia acabou de explicar, rotação em 2D, rotação em 3D também, esse é um conteúdo da nossa apostila. Estilos de ramificação arabesque. Parte correta e incorreto, porque às vezes a gente 3D olha o e correto 2D. e não consegue achar, falar onde eu estou fazendo que não é isso, né? Então eu gosto de mostrar também a forma incorreta de se desenhar, para que você possa decifrar onde você está fazendo acontecer ou não, né? Sim, com certeza, faz todo sentido. Olhem, gente, essas ramificações, que coisas mais lindas. Olha como os fios se encaixam, né? Dá gosto de ver, eu olho, né? Assim... A gente passa todos esses exercícios isolados, elas ficam mais de horas treinando isoladamente os arranjos. Tá lindo esse arranjo, eu tá amei, lindo. de verdade. Tô aqui paquerando aquele. Olha, gente, olha que lindo. Olha esse encaixe desses fios.
não tem no Brasil. Quer dizer, tem no Brasil. Curso Arabesque Fios. Olha que lindo, gente. Aqui tá de ponta cabeça. Olha que lindo. Aqui uma pegada mais asiática, né? Construções de fios mais descendentes. É bom, tem que observar isso também. Porque pode aparecer uma cliente, claro que não é o nosso dia a dia, mas aqui no Brasil, na verdade... Tudo. De tudo um pouco, né? Por isso que até a gente fala, né, Má, sobre a questão, assim, dos campeonatos, que os profissionais brasileiros, eles têm uma evidência, eu acho que é justamente por essa experiência de saber trabalhar em qualquer tipo de pele. Né? Chegou uma pele bem branquinha, o profissional já sabe o que fazer. Chegou uma pele mais morena, o profissional também já sabe o que fazer. Inclusive, até fica uma pergunta, técnica Arabesque Fios, é para todo mundo? Como que é isso? Ou tem um tipo de pele específica? Como que a gente resulta os nossos trabalhos com a técnica Arabesque? Foi muito bom você tocar nisso, né? Por que a gente veio trazendo essa... Vocês viram até agora as evidências de que fio a fio, muitos fios, muitas ramificações, eles se juntam, formam uma mancha. Então, a gente acabava especificando, olha, tal tipo de pele não pode fazer fio. Ou quem já tem micropigmentação não pode fazer fio. Meus alunos até falavam, mas como eu vou falar isso para minha cliente se ela quer o fio a fio? Só que se você utilizar essa técnica de fios mais espaçados, que com certeza fios mais longos, eles vão expandir bem menos, porque é um traçado só, o pigmento não tem por onde expandir, ele se distribui. Ramificações pontuais, também você consegue trazer um realismo. Então é uma técnica que você consegue fazer numa pele madura, que ele não vai juntar, vai ficar elegante. Sim. Numa pele jovem também, como não, né? As peles boas sempre são bem-vindas. Sim. Né? Você pode fazer numa pele negra, que ele vai aparecer bem, porque são arranjos, são madeixas. Os fios mais longos, eles ficam mais definidos, né, Má? Ficam. Veio até uma era de fios mais curtos, eu até experimentei fazer, Short hair. Mas você não consegue dar definição para a sobrancelha. E depois da cicatrização, você não tem um fio definido. É isso que Porque eu percebo que a partir dali, quando a agulha encosta na máquina e quando ela está soltando ali da pele, né, quando a agulha encosta na pele e quando ela está soltando também, aquela parte ali dificilmente a gente vai ter uma boa fixação. Então o fio fica bem centralizado. E aí quando você faz ele curto, ele fica mais curto ainda. Então não dá definição para aquela sobrancelha. Já o fio longo, o fio arabesque. Muito bem observado. Porque vocês viram que o Vitor falou? A ponta do fio define essa ponta infinita, transparente, define a naturalidade. E quando você faz um fio curto, você não tem espaço. Short, como que chama? Short hair e long hair. Long hair. Né? Da forma mais de americanizada. Sim, a forma mais glam. Mas é isso, os fios curtinhos, eles expandem mesmo, eles se juntam mesmo, e quando coloca muitas ramificações, aí atrapalha tudo mesmo. Sim. Então, em se tratando de fios mais longos, a gente tem evidências que uma cicatrização é mais idônea. Você pode contar mais que o resultado vai dar certo. Vai ter mais definição. Claro, eu posso fazer, atravessar uma técnica de fios assim em uma sobrancelha que tem alguns resíduos de pigmentação, que está bem clarinha, isso sim. Só não dá para refazer em cima de uma coisa que está compactada, que precisa de remoção ou cover-up. Aí já não vai ser possível. Mas grandes coisas, né, a gente tem visto as pessoas fazerem na questão de um cover-up, atravessar um desenho antigo, ressignificar aquela sobrancelha que está apagadinha e que a cliente exija que seja fio a fio. Então, vamos fazer fio a fio. Tem técnica para isso. Com certeza. Uma outra coisa também que a gente até estava comentando sobre pele e que eu tenho percebido agora nessa quarentena, né? Eu, por 8 anos da minha vida, mais ministrei cursos do que atendi. E esse ano estou mais atendendo do que ministrando curso. Então as coisas mudam, né? Os ciclos, enfim. E o que eu tenho percebido bastante nos atendimentos é que algumas peles, ela traz já consigo algumas dificuldades ali na hora da implantação. Sem dúvida. E inconscientemente, né, eu ganhei da Dona Mag, da linha Beauty Mag Care, e comecei a usar. E eu percebi que, assim, os resultados, quando você prepara a pele, isso eu já tinha ouvido no meu curso de estética, mas aí eu trouxe essa ressignificação com a prática, porque a prática, ela é o que nos dá vivência. E aí eu percebi que com a prática, quando você prepara essa pele, o resultado, tanto no dia,
menor processo inflamatório, não fica tão vermelho, não fica tão inchado. O processo cicatricial, quando bem respeitado, quando bem feito, o resultado cicatrizado, gente, é impressionante. Eu ando postando bastante nos meus stories esses resultados e eu conto muito com a linha Beauty Mag Care. E pra você, Márcia, acha que isso faz a diferença? Eu sempre fiz um preparo assim. Sempre teve. Higienizava muito bem. Não só a região que vai pigmentar, todo o rosto. rosto, isso é legal. O que eu tenho tido bons resultados é fazer a exfoliação. Sim. Que a esfoliação remove as células córneas, refina a pele e isso faz toda a diferença. E quando a gente fala isso nos cursos, a pessoa fala, mas eu vou esfoliar a pele antes de micropigmentar, não vai ficar muito sensível? Sim. Depende do esfoliante. Sim, vai esfoliar, porque você precisa de uma pele, o quanto mais lisa, o quanto mais hidratada, melhor a qualidade dessa pele. Então, a esfoliação, o sabonete prebiótico, o suavizante, então... Você vai ter uma tez macia e suave. Isso é ótimo para uma técnica que realmente tem uma agressão maior, fios são mais, né? Você tem que ter uma pressãozinha um pouco maior. E com isso, você precisa de uma linha de respaldo para evitar eritema, edema, inchaço, vermelhidão. Além do que, é um mimo para nossa cliente. A nossa cliente merece, não é verdade? Não, assim, se ela tá tensa com o procedimento, esses 3 primeiros passos já fazem ela relaxar de uma tal forma, não é, Márcia? Não, eu vou além, eu vou atrás da cliente, que nem esteticista, eu vou fazer um pouco aqui. Faço toda a higienização, esfoliação. Então, ela parece que ela está na cabine de estética com tratamento de pele. Está. Quando ela se entrega, que ela está relaxada, então, aí nem tem dor mais, sabia? Não, nem tem dor. Tratamento, você elogiar ali o momento, porque isso é um ponto do profissional. Ao invés de degradar, falar, a sua sobrancelha tá ruim mesmo, tudo. Não, busca uns pontos positivos, né? Mas tem que ser de verdade. Tem que ficar, eu vejo profissionais às vezes, nossa, essa sobrancelha tá muito diferente dessa. Nossa, onde você fazia aquilo? Já vai criando um sentimento na cliente negativo. E o procedimento vai se tornar negativo. Né? Busca os pontos positivos. Você tem uma maçã do rosto boa para trabalhar um ângulo, né? Olha, já vi casos piores, vamos lá, tá ótimo, vai dar certo. Injeta essa positividade na sessão. Sim. Traz o poder da energia das mãos para uma boa massagem e preparo da pele. Então, isso, antes mesmo de você conversar com ela sobre desenho, tudo, ela já... Relaxou. Ela está em suas mãos, ela literalmente. Está em suas mãos. Literalmente. Se doer um pouquinho, ela vai contribuir. Ela vai ajudar. A gente pede ajuda. E aí você mostra como tá ficando, ela se anima mais ainda. E quando ela sai com a pele iluminada, eu tenho usado também, que minha pele iluminou muito, porque eu tava com a ruga seca demais, comecei a usar a linha esfoliação e deu uma recuperada. Sim. E a cliente sente isso, se a pele ficou mais iluminada, mais sedosa, juntamente. Então, é fazer mais que o combinado. Como que é que você vai oferecer o diferencial? Qualidade? Qualidade é obrigação. Você tem que fazer mais que o combinado, ter um mimo, colocar mesmo, de coração, algo que a cliente vai levar para casa dela e falar, eu volto lá e ainda indico. Sim. Sim, né? E acontece muito, né? Esse é o diferencial dos profissionais. Às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas por que a pessoa tem a agenda tão cheia e a minha não fica? Muitas vezes está... Não é porque faz um fio a fio mais perfeito, mas está nesse tratamento, nesse pré-procedimento, nessa criação de empatia mesmo que a gente causa com o cliente, né? A Márcia me ensinou isso muito. Você tem que empatar, criar uma relação mais horizontal para a cliente se sentir bem. Porque senão ela fala, eu sou mais uma. Talvez hoje não seja meu dia, ou bem, né? Elas têm medo muito mais de que fica feio do que da dor. Sim. Né? Quando a gente pergunta, né, que a gente percebe que elas chegam assim com a bolsinha, né, olhando assim para todos os lados, a gente já sabe que ali tem um pouco de medo. E é justamente isso, o medo de ficar feio. E elas têm razão, gente, porque hoje é cada coisa que a gente vê por aí... Com razão. Quando você escreve lá micropigmentação no Google, já aparece várias bonitas e várias não tão estéticas, né? A gente chama de inestéticas, para não falar que tá horrível. Inestéticas. Então... E a cliente sabe disso, então ela veio buscar
positividade. Sim. E uma linha fundamentada para a micropigmentação, não é uma linha cosmética qualquer, não é uma linha de saúde que você pode usar em pele aberta, toda fundamentada em higienização, hidratação e prebióticos. Sim. Também a parte calmante do chá verde, do hortelã, refrescante, Própolis, o cheiro. que é extremamente hidratante, o cheiro fica uma delícia. A pessoa se conecta com aromas. Sim. Isso é maravilhoso. Então, a sessão de micropigmentação hoje, ela ficou mais recheada. Sim, com certeza. Né? Uma música, tudo isso é bom, mas eu quero ver a mão, né? O contato com o cliente. Sim. Tem segurança, tem escudo, tem o que for, tem álcool para usar. Mas você tem que levar o diferencial para essa cliente. Com certeza. Né? Isso a gente fala muito no curso também, viu, gente? Vocês não aprendem só a fazer fio, não. Vocês aprendem muito mais que isso. Que é a satisfação, né? Tanto nossa, que também é de extrema importância, nós não só agradarmos o cliente, mas agradarmos a nós mesmos, né? E também a executar excelentes resultados. Isso é importante, você falou, Vitor. É revelador. Porque você, às vezes, não gosta do procedimento. E a cliente fala, não, ficou lindo. Mesmo que ela fala, ficou lindo. Né? Ela fala, ficou lindo. Ela não gostou também, mas ela fala. Então, às vezes a gente mesmo não está contente. Não é questão, às vezes, nem da cliente. Só que eu penso que o mais importante é a autocrítica. Porque às vezes as pessoas não vão olhar e falar a verdade. Às vezes as pessoas dizem sim querendo dizer não. Né? E tem profissionais que olham e falam assim, a cliente gostou, eu não gostei, mas a cliente gostou, então tá bom. Não. Será que é isso? Com certeza não. Será que é Você isso não mesmo? aguenta nem 2 anos de profissão fazendo isso. Vai como se fala? Frustração. Sim. Vai se acumulando a cada procedimento. Você, eu não gostei, mas a cliente gostou. E vai te frustrando. Então, o que tem que acontecer é, primeiro, a gente gostar. A gente fala, eu fiz um bom trabalho, eu fiz minha parte, eu fiz o meu melhor. Né? Não tentar, eu vou tentar fazer melhor. Já pensou se uma pessoa está morrendo, caindo do precipício, e ela fala, me ajuda! Aí você fala assim, eu vou tentar. Acabou, né? Acabou, já não tem mais. A pessoa já não tem mais... Eu vou experimentar, eu vou conseguir, eu vou fazer o meu melhor. Olha como soa diferente. Diferente. Eu vou fazer o meu melhor. Será que tem jeito? Eu vou fazer meu melhor e melhor que está vai ficar, com certeza. Né? Agora, vai tentar, a cliente fica insegura. Sim. Ela fica em uma insegurança que depois é difícil retornar. Sim, com certeza. E assim também o aluno, né? Ele precisa de método. E vocês viram assim, tem várias características, gente. Tem muitas características e evidências que explicam o porquê esse movimento dos fios, ele é mais... Tem mais resultados positivos, né? Explicam e comprovam. As comprovações. Comprovam. Com certeza. Você tem que comprovar para cliente, né? Por fotos, né? Por fotos de colegas também, para falar, não é só comigo, né? Tudo mais. Sempre, como o Vitor falou, a apostila está bem extensa, tem várias construções, tem construção descendente, ascendente, mas não é isso que a gente vai querer de vocês no curso. A gente quer que você crie sua técnica através da sua dorsal, que você faça arranjos que combinem com a sua destreza, com a sua desenvoltura. Isso que vai fazer um trabalho bonito. Com certeza. Fazer o seu melhor. E principalmente também, sempre observando a localização e a inclinação dessa sobrancelha no rosto. De nada adianta fazer fios maravilhosos, construções maravilosas e a sobrancelha fora da posição. Então, a gente lembra bem que a sobrancelha, ela tem uma inclinação, tá? Que tem que ser respeitada aqui, por exemplo, de 10 a 15 graus de elevação, né? Se, por exemplo, eu não respeitar esses 10 a 15 graus e partir de um desenho, que eu falo, sobrancelha pensa, né? Esses fios aqui vão parar lá na testa. Sim. Porque a sobrancelha já tá assim. E quando desenha fio aqui na testa, eu percebo que pega.
Pega. Pra nunca mais sair. Quando a gente pigmenta aqui, não sei se é porque a gente tem um osso aqui mais liso, mais liso, mais é verdade. fácil, Sim, né? Não sim. tem os poros dos pelos. Enfim, tem mais brilho e pega, que nem o Vitor falou, que é para nunca mais sair. Então, se errar no fio aqui, é ruim, porque depois fica difícil corrigir. Sim. Então, quando que a gente observa que isso acontece? Quando tira a sobrancelha da posição. E às vezes, vou até pegar outra cor, o profissional respeita essa base, mas ele faz cauda caída. E aqui também o pelo... O terror dos micropigmentadores, que a gente só, no começo, só observa depois que faz, né? Olha, fala, gente... Aí fica tentando levantar, assim, né, o rosto da pessoa. Ou tira, sabe essas fotos que a gente tira inclinadinha? Tira a foto inclinadinha, eu falo, inclinadinha eu já sei, cauda caída. Porque quando você tira de frente... Tudo tem que estar... Você tem que enxergar a sobrancelha toda, né? Sim. Se você não enxerga uma parte, ou ela está caída, ou ela suspendeu tá demais. E cauda caída. Então, lembrando que, assim como a boca descansa acima do mento, o nariz descansa acima do buço, cada elemento do rosto tem um posicionamento, né? O olho, a gente vai ficando mais velho, ele fica cheio de rugas, mas ele não vai parar em outro lugar, nem a boca, né? A sobrancelha muda. Sim. Então, tem de estudar a localização, tem de estudar muito bem como que fica o visagismo daquele rosto. E saber que eu não posso tirar essa inclinação do lugar. Então, ela tem que ter uma base, vou fazer com azul. Muitos chamam de linha de eixo. Linha de eixo. Ela tem que ter muito essa base bem fundamentada para depois evoluir para o desenho. Então, essa parte do início é a parte que a sobrancelha vai descansar, né, Márcia? Descansar, ela fica aqui. Essa base aqui. Não comecem, gente, já arqueando, porque se começar arqueando, vai ter igual tem ali em cima, aquela sobrancelha vermelha ali, ó. Sobrancelha pensa. Essa aqui ficou pensa. A azul, ela já tem um posicionamento bom, mas caiu a cauda. E aí, por aí vai, né? Tem Sim. várias outras coisas que podem acontecer e tirar essa sobrancelha da posição. Aqui na frente, região piramidal e tudo mais. Então, eu sempre falo o seguinte, assim, só para fechar a questão dos desenhos. Eu vou virar mais uma folha. Opa, tem uma riscadinha. Né? Então, as pessoas falam muito em simetria, né? Às vezes até usam linhas. Paquímetro, de toda sorte, né? Instrumentos para... Lembrando que os campeonatos agora vão vir todos isento de medidas, não vai poder. Regra número 1 dos campeonatos, não pode medir, tem que desenhar à mão livre, tá? Então, o pessoal que é muito preso com instrumentos para medir, já vai trabalhando essa parte, porque já é um conceito de toda a Europa, onde os profissionais desenham à mão livre. Mas como desenhar à mão livre? Depois de muito treino, a coisa sai natural. E também eu falo, vamos fazer simetria. Eu tenho que fazer um lado igual ao outro, mas primeiro eu tenho que fazer um desenho bom, tá? Fazer um desenho correto para depois puxar a simetria e realizar o outro igual ou parecido. Porque se eu desenho um lado, vamos supor, a sobrancelha pense. Tá bom. Aí você vai puxar a simetria, ficam duas sobrancelhas erradas. Sobrancelhas de malévolas. Então, a simetria, ela é um ponto de dificuldade de todos os profissionais. Quem falar que não tem problema com simetria, não observou direito. Por quê? Um lado é diferente do outro. Então, a gente sempre vai ter dificuldade de adequação. Sim. E a mesma mão não desenha dois desenhos iguais. Você tem que buscar, observar e trazer. Então, a simetria, que ela é muito engessada, que você faz, por exemplo, linha, tá. Se um desenho saiu errado, o outro
vão estar os dois errados, logicamente. Então, nem sempre a simetria é um ponto positivo nos campeonatos. Eles olham muito mais o desenvolvimento das angulações, o desenvolvimento de como essa sobrancelha está implantada. Mais do que isso, como ela está no rosto. No rosto. Né? Eles não olham só o fio perfeito, eles olham como aquela sobrancelha se adequou ao Visagem. rosto. Exatamente. Então, isso é de se pensar, falar, será que eu estou treinando certo? Será que as minhas medidas estão certas? Será que quando eu puxo a linha para cá, eu não estou deixando a cauda caída? Será que não é melhor experimentar um desenho à mão livre, trazer um pouquinho do meu artístico para aquela sessão, para aquilo que eu estou acreditando que é mais bonito? Porque isso é que sempre que dá certo. Falei, eu acho que esse é o bonito. Isso dá muito mais certo do que medidas prontas, né? Mas a gente tem que ter todo o conhecimento das proporções, daquilo que é certo, errado, ponto de altura. Ponto de altura é uma coisa muito séria, gente. Se a gente põe ponto de altura aqui, e aí não sobra nada para a cauda, aí faz a cauda caída, pequena e caída, curta, cauda curta, cauda lembra? Curta. Ai, a gente já teve problemas com cauda curta. E a altura, né? Então, ou faz a altura para cá, fica com cara de choro. Sim. Tem o ponto certo que você tem que trabalhar. E depois de tudo certo, de um lado é que traz do outro. Então, eu sou até favorável a mostrar um lado só para cliente. Desenha e mostra. Ela gostou, você puxa a simetria. Porque às vezes, se você desenha também os dois lados, ela fica comparando e acha que é jogo de 7 erros, né? Tem uma... Aí atrasa muito as coisas e estressa o profissional, né? E tem um ponto que é de extrema importância, tá? Desenhos importante, fios são importantes, mas de nada adianta, isso é sério, gente, de nada adianta você buscar uma técnica artística e usar tintas que degradam para cores fantasia. É terrível você ver esse movimento dos fios longos, esses rebuscados que tem do esfume dos pontilismos com cores alteradas, é terrível isso. Então, ao lançar mão, tanto para os degradês de esfumado também, shadow lines, quando você for lançar mão de uma técnica mais artística, você tem que confiar na degradação desse composto, tá? Ele tem que degradar no mesmo tom. No máximo, ficar um vermelhinho de final, mas não aquela coisa presente que vai depois manchar muito o teu trabalho, tua arte. Até te impedir de futuramente fazer um novo trabalho realista, né? Você muitas vezes fica, por conta do pigmento, né? Muito essa classe dos pigmentos de tatuagem, acontece isso. Você faz e aí depois de um tempo, ao invés de você conseguir refazer um fio a fio, você vai ter que fazer um esfumado. Tanto que esses dias eu vi num grupo de micropigmentação, os profissionais falando que dá pra fazer fio a fio no máximo 2, 3 vezes na sobrancelha. Eu falei, mas como assim? O pigmento ele fixa ali, depois ele não sai mais e aí você acaba tendo que cobrir com uma compacta. Eu falei, não, mas depende do pigmento, porque pelo menos os que eu trabalho, por exemplo, a minha sobrancelha tem pigmentação feita há mais de 2 anos e ó, vocês quase não observam tinta aqui nessa região. Vocês observam um suave vermelhinho, mas muito de fundo. E já foi feito fio na minha sobrancelha, já foi feito esfumado, uma época que ela era bem falhada. E hoje não. Hoje eu cuido apenas, faço, né, o brow lamination, que agora tá na moda a sobrancelha arrepiadinha. Mas não tem resto de pigmentação, não tem pigmento, né, de forma muito exagerada, implantada. Então, isso é uma dica que a gente gosta de comprovar, né? Então eu mostro a minha. Quem me conhece há alguns anos sabia que eu fazia pigmentação. E hoje não, hoje eu consigo apenas preencher, fazendo um design, essa técnica do brow lamination, sem a necessidade de despigmentar para conseguir fazer uma mais natural em cima. Esse negócio assim, vamos despigmentar. A micropigmentação é uma técnica definitiva ou temporária? O que vocês acham? Definitiva ou temporária, gente? Temporária. É uma técnica temporária. E ela tem um porquê de ser temporária. Por isso mesmo que a gente está conversando. A sobrancelha, ela muda de posição. Se eu fizer uma coisa definitiva, daqui a um tempo ela está toda irregular no rosto dessa cliente. Olho também. Tem que dar aquela clareadinha para você reposicionar os puxadinhos, porque as coisas vão mudando, né? O olho não sai do lugar. As coisas vão mudando. A lei da gravidade vai mudando, se é que vocês entendem a gente. E se é uma técnica temporária, por que eu vou buscar pigmentos de alta definição?
Por quê? As coisas não combinam. Não combina. É igual não... naturalidade e durabilidade. As coisas não se casam. Micropigmentação com pigmento de tatuagem não se encontram. Alguma das duas você vai sair perdendo. E a gente vê que perde muito, não só em sobrancelhas, a gente perde no capilar, lábios roseados que depois vão para roxeados e escurecidos, aquela coisa vulgar até, né? E por aí vai. Tudo que você faz definitivo no rosto, com o tempo ele vai mudar e vai perder a naturalidade. E outra, o que eu acho bacana de ser uma técnica temporária, é ver com a minha cliente assim, ela é minha cliente, faz algum tempo, aí ela já está numa idade aí de uns 70, 80 anos, fala, eu vou morar lá na roça. Isso para mim não faz mais sentido, não quero mais pigmentar. Se ela deixa de fazer, some. Né? Ela não vai ter que conviver com resíduo, com o resto, falar assim, agora eu sou escravo daquilo. Sim. Essa é a diferença de você fazer uma técnica definitiva, de uma técnica temporária e não definitiva. Essa é a diferença. A diferença também, como o Vitor falou, se eu quero trocar de técnica, se a cliente quer mudar, falei, eu quero agora, esse ano eu quero uma coisa mais suave e tal, será que dá para fazer? Ela sai de um Shadow Lines e vai para um Arabesque Fios. Sim. É possível? É possível. Desde que você tenha feito uma técnica temporária com pigmento temporário também, né? Eu como profissional, vou falar assim, sou suspeita para falar da marca, mas eu como profissional não poderia mostrar minhas artes se não fosse um pigmento bom. Eu acho que eu ficaria atrás dos bastidores, né? Falar, não posso mostrar, meu produto não é bacana. Eu me mostro mais como profissional, usando, atuando dos produtos do que qualquer outro papel. Sim, né? sim. Eu tenho muito esse papel de levar evidências, comprovações daquilo que eu faço com o produto que eu uso. Então, eu gosto da linha Color, gosto da linha Gold também, porque as duas se completam, né? O que mais me encanta em trabalhar com pigmentos equilibrados é que a cor já está no conceito. Então, aquilo quem fez não foi uma pessoa, é um computador que achou o equilíbrio exato da cor para aquele castanho cor de pelo. Sim. Parece cor de pelo, cor de Castanho nada. ideal. Castanho ideal, que não tenda para o arroxeado, que não vai atender para os verdes, para os azuis, enfim, não é? Eu acredito que a micropigmentação, ela tem um futuro de ouro. Sim. Né? Porque é uma técnica que agrada a todos, agrada quem faz e o marido também fica contente, sim, todo mundo acha lindo, fica mais belo, né? E a gente consegue realçar, embelezar e corrigir. O que está faltando para a micropigmentação realmente ser transbordo na vida das pessoas é elas optarem por boas escolhas. Enquanto as pessoas ficarem ouvindo histórias e acreditarem que a maioria vai por um lado, a outra vai por outro, você tem que ter suas próprias conclusões, né? Sim. Com certeza. É muita coisa. É muita coisa. A gente quer passar tudo numa oficina, a gente quer já dar um curso. Venham então aqui pra MAG, a gente monta uma turma. Vamos montar uma turma. Ficamos 2 dias juntos, né? O importante da vivência, né, o diferencial que eu falo são as pessoas. Né? Tem pessoas que sabem tanto e não conseguem passar a técnica. A ideia não é humilhar o aluno, falar, olha que eu sou o melhor. Às vezes a gente nem mostra a nossa expressão, mas eu quero ver a do aluno. Eu quero ver o que ele me traz daquilo que foi passado, dos dezenas de exercícios e de atividades que é colocada em prova na sala de aula. Sim. Né? Porque não é um curso que o aluno fica muito à vontade, a gente cobra mesmo. Ele tem que praticar. Doeu a mão, a gente faz chacoalha que sara, chacoalha que sara. E é uma boa, né? Essa dor aqui é normal. Sempre vai ter, quando você está treinando bastante. Sim. Tá? E tem muitas coisas. Trouxemos também, eu fiz questão que o Vitor fizesse parte da prática, é uma oficina diferente, ele não está só sendo meu entrevistador, ele está junto comigo nesse assunto. E a gente vai fazer um pouquinho na telinha para vocês observarem ritmo, implantação, não é, Vitor? Sim, com certeza, a gente pode... que faz toda a diferença, né, gente? O toque da agulha na pele, eu acredito que é um ponto importantíssimo para a gente conseguir aí sucesso na técnica de fios, principalmente Arabesque Fios, que é uma técnica que, então, exige mais conhecimento, exige mais vivência do profissional.
mas a gente não pode perder as primeiras coisas, né? Como a gente sempre fala. Então, para uma técnica Arabesque Fios, é muito importante, eu estou muito bem aqui acompanhada do meu Dermomag Pen Easy, aqui com a minha fonte Black, que eu acho maravilhoso, uso ela também nos meus atendimentos. Ganhei um, aqui escrito Victor Vasconcelos, azulzinho, verdade. Depois eu vou postar um stories mostrando para vocês. E aqui esse Dermomag Pen Easy, a partir do momento que você liga ele, você consegue fazer o ajuste da agulha nessa região. O ajuste da agulha, gente, pode ficar em torno de 1,5 mm até 2 mm a agulha para fora da ponteira. Uma agulha mais alta, Uma agulha mais alta vai nos facilitar a observar a entrada da agulha sobre a pele. Lembra que a Márcia falou, observação é tudo para a gente conseguir aqui um bom efeito. E aí primeiro eu gosto sempre de mostrar esse toque da agulha na pele, para a técnica de fios. Aqui eu fiz uma linha e vou mostrar a partir dessa linha para vocês como seria esse toque sobre a pele. Quando a gente toca com a agulha sobre a pele, a gente tem que tocar e a partir do momento que tocou, a gente já começa a deslizar essa agulha sobre a pele. Eu não posso jamais, no momento que eu vou tocar, esperar um tempo para depois deslizar. Isso vai, se eu paro, né, quando eu encosto a agulha na pele, se eu fico um tempo ali parado, isso vai promover um ponto e eu já vou perder totalmente o efeito realista do meu traço. Então esse pouso aqui da agulha na pele, ele deve ser bem suave. E quando eu vou tirar, que aí quando eu estou terminando o fio, deve ser uma decolagem, ó, da agulha suave também. Eu não posso estar fazendo e aí do nada levantar a agulha. Às vezes estou com medo ali de ultrapassar, do nada eu tiro. Eu não posso fazer esse movimento. O movimento de decolagem e de pouso devem ser suaves, ó. Como observa, gente, como ele tem consistência no traço, tá? Ele não tem um vai e vem, não tem uma pegada de muito movimento com a máquina, né? Sim, exatamente. Você tem que ter essa consistência para que você tenha o fio limpo. Exatamente. Em arabesque. E tudo isso, ai Vitor, mas minha mão treme. Por que minha mão treme? Tudo isso, gente, está envolvido com o apoio da mão. Que eu percebo que muitas pessoas confundem isso. Você tem que apoiar a mão, com certeza. A cliente, ela sente mais o apoio da sua mão no rosto dela do que o toque da agulha na pele. Então, o apoio da mão, ele é intenso. Ó. Eu estou apoiando aqui firmemente a minha mão. Só que o toque da agulha, os meus dedos, eles estão bem suaves para que o toque da agulha na pele seja bem superficial. Superficial não. Atinja a camada correta. É diferente se eu colocar força, que é algo que a gente não trabalha nunca na micropigmentação, ó. Até o barulho fica diferente e o toque da agulha na pele também fica diferente. Já borra mais, né? Exatamente, a gente percebe esse efeito borrado. Agora, Mai, eu quero... É interessante, Vitor, só voltando aqui, que você falou do apoio da mão, porque eu vi alguns profissionais trabalhando no aéreo e movimentando o braço. E aí fica muito mais difícil, né, gente? Olha aqui, ó, eu vou tentar fazer, ó. Sem apoiar no aéreo, muito a mão. Ele movimenta só o braço e fica irregular, ó lá. Olha esse fio, gente. Que, aliás, não é fio. Quando você limpa, você não tem uma definição de traço. Não dá. Você tem justamente aquele efeito bem falhadinho. Porque quem mexe é a mão e não o braço, exatamente, né? São os próprios dedos, né? É uma dermografia técnica. E quando a gente fala em dermógrafo, né? É escrever na pele. Quando eu falo escrever, então como que é que a gente escreve com a caneta? Com a mãozinha. A gente não escreve com o braço, a não ser na lousa, né? Mas no papel, quem mexe é a mãozinha. Então, isso para fio tem que ser muito bem treinado. Para, de repente, né? O aluno às vezes está fazendo o mais difícil e por isso não está acertando. Exatamente. Outro ponto importantíssimo, muita gente me pergunta, Vitor, como eu me posiciono para desenvolver ali o traço ali nos pares da sobrancelha? Porque muda de um lado para o outro. Do lado, por exemplo, vamos fingir que aqui é o rosto. Do lado direito da minha cliente, eu vou trazer os fios mais para o operador, ou seja, para mim. Quando eu vou para o outro lado da sobrancelha, eu, profissional Vitor, continuo do mesmo lado
e apenas mudo o sentido. Ao invés de trazer para mim, eu vou levar a partir de mim, a partir do operador. Então, observem, ó. E é legal ela brincar um pouquinho com isso, né, Vitor? Sim. A partir do operador e para o operador. Para o operador. Ela pode, desse lado, fazer um pouquinho também a partir do operador? Pode, mas você tem que se sentir confortável, né, Vitor? Então é bom experimentar essas Sim. posições, para onde que eu vou levar o traço e não ficar preso só numa pegada. Exatamente. Porque às vezes você pode estar engrossando o teu fio aqui por falta de mudar. A partir do operador, ó. Ele deita. Essa é uma manobra muito utilizada nas tatuagens, né? Essa deitada do traço. Sim. Né? E muitas pessoas perguntam, mas Vitor, como eu consigo esse movimento no traço? Porque meus fios também eram 2D. Ele só subia e curvava, né? Aqui são os fios mais 3D. Um fio 2D ele seria basicamente assim, ó. Ele tem apenas duas rotações. E aí, para conseguir esse efeito 3D, eu treinei muito nessas ondinhas aqui, ó, que você mesmo pode criar com lápis e faz todo Olha lá, sentido. que exercício bom esse. Inclusive, a gente treina isso até no papel, né, Má? Sim. Também faz toda a diferença, ó. Depois a gente vai trazer no curso também o treino da coordenação motora fina, que eu vou pegar que tá aqui. Já peguei. Ó, vamos trazendo aqui, ó. E isso justamente, gente, é treino de coordenação motora. Que é importante. Então, falar assim, mas eu tenho coordenação motora, eu tô bem. Só que a gente é muito bem na coordenação motora grossa, que é subir escada, fazer exercício. Para trabalhos manuais, para traçar em cima do mesmo traço, você tem que praticar mais, você tem que se potencializar, porque a coordenação motora fina a gente não usa muito. Mas os micropigmentadores usam sim, bastante. Muito. E se quiser potencializar mais, tem que fazer exercício dirigido, que são esses exercícios que o Vitor vai mostrar, que a gente passa no curso. Tem que fazer muito disso. Embora pareça lúdico, parece uma coisa mais infantil, mas isso dá uma dor e capacita tanto os treinos. Deixa eu mostrar aqui na câmera da frente. Gente, olhem esses treinos. Aí a pessoa pensa, mas o que isso tem a ver com micropigmentação? Gente, como a Márcia explicou, isso aqui é um treino de coordenação motora fina, para traços mais específicos, pontuais, para técnicas mais realistas, você precisa desses treinos. Olha só que lindo, gente. A Márcia é muito caprichosa, assim, eu fiz colorido, mas não precisa. É muito capricho, não, é muito capricho. Que a gente faz, você pode colorir, depois para dar uma alegria no treino. Até, ó, para fazer mama, ajuda, círculos, traços, para fazer curvas. Efeitos de traços, para fazer até efeitos de pintura. Vocês veem que tem alguns traços que sai uma pintura desses traços, né? Isso justamente envolve também a técnica de arabesque fios, que o esfumado, como a Márcia disse, ela sai ali na bifurcação de cada fio. Olhem. E aqui um treino de espirais, tudo que são espirais, espiralados, um treino que eu fiz em preto somente. E para cada folha, tem uma pasta de folhas de treinos e possibilidades, né? A gente vê essa aqui que você mostrou, ela tem muito a ver com linhas curvas, né? Com lado direito, lado esquerdo. E esses espirais você tem que fazer sem tirar a caneta do papel, tá? Não é uma coisa só de deixar bonito, mas de potencializar a sua coordenação motora fina. Isso vai dar dor, isso vai te dar desconforto, mas a hora que você deixa esse treino de lado e pega no dermógrafo, você sente a diferença. Sua mão é outra. É outra. Eu já te lembro que eu te falei, começa a fazer, Vitor, e depois traça um fio. Parece que tua mão vai sozinha. É muito revelador. Então a gente traz essa vivência também no curso, para que os profissionais sintam que é necessário treinar especificamente os movimentos. Com certeza, faz todo sentido. Gente, a gente gostaria aqui de ficar o dia todo com vocês, mas a gente sabe que não é possível, vocês já devem estar aí com as suas clientes para chegar. Nós também temos alguns afazeres agora aqui na parte da tarde, mas a gente quer realmente
que vocês tenham absorvido, mais do que absorvido, que vocês tenham interpretado de forma eficaz todo esse conhecimento que a gente passou, porque isso vai até além de Arabesque Fios, vai um conhecimento assim que você vai carregar para sua vida toda, fazendo fios, fazendo shadow. A gente sempre gosta de transmitir isso no nosso curso, né? Não é o que você faz, mas como você faz. E eu tenho certeza que essa interpretação a gente conseguiu transmitir para vocês. Tá? Vou deixar para a Márcia Martins encerrar essa live, essa oficina, porque ela sempre tem uma palavra de inspiração para a gente. E isso é maravilhoso para a gente continuar o nosso dia muito bem. Com você, Márcia. Que lindo. Mas foi muito... Eu gostei dessa interação nossa, né? A gente sempre se conversou muito bem em palestras, tudo. Eu gostei que a gente se complementou nos pontos principais, para o pessoal entender realmente o que a gente quer dizer, que não é uma moda, tá? É uma tendência, e tendência veio não para mudar as coisas, mas para ampliar horizontes, para te trazer outras transformações, que às vezes você tem saudade daquilo que você nem viu ainda. Você fala, eu quero fazer um fio que eu nem fiz ainda. Não tem? Sim. E isso exige treino. E eu falo para vocês que se você tem força de vontade, uma hora você vai cansar e vai abandonar. Mas se você tem boa vontade, você vai fazer uma coisa de cada vez. A boa vontade é de todo dia, todo dia, todo dia. São um pouquinho por vez. Então não vai cansar, só vai explodir cada vez mais, transbordar. O prosperar do profissional, ele está no dia a dia. Não adianta eu pensar, falar, nunca mais vou errar. Não tem isso. Você tem que cuidar para não errar na mesma coisa. Errar cada vez menos. Errar menos, aprender a errar. Falar, naquilo não erro mais. Agora eu já sei como fazer, né? E não se testar. E é isso, é a boa vontade do profissional. Tamo juntos. Fiquem com a gente, até a próxima. Um beijo. Muito sucesso para todos vocês.